Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel Mendonça, professor de Geografia, de lá da escola do Imbura, senador Antônio Farias, a caçulinha conhecidíssima. Então, hoje estou aqui para mais uma aula do 6º ano do ensino fundamental, a aula número 9. Nós vamos falar hoje sobre o solo, relevo, vegetação, toda essa parte do nosso sistema. Gênese, tipo e formações. Vamos ver toda a configuração do nosso relevo, do nosso solo e como é essa parte de vegetação ligada na nossa terra. Vamos lá? Primeira parte, né? A gente vai ver primeiro o que é o relevo. Como vocês podem ver aí na tela, ó, o relevo pode ser definido como as formas da superfície do planeta. O relevo origina-se e transforma-se sobre a interferência de dois tipos de agentes. Os agentes internos, que são chamados de endógenos, e os agentes externos, chamados de exógenos. Ele corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. A litosfera, gente, lembrando um pouco de ciências com vocês, litosfera é essa parte do nosso planeta, né? Que é toda a parte terrestre, toda essa parte da crosta terrestre do nosso planeta. Então, ó, essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. O que ela quer dizer? Quer dizer que as ações que transformam o nosso relevo, a nossa Terra, podem vir tanto de dentro quanto de fora da nossa crosta terrestre, né? Vou dar um exemplo. Ah, professor, como o nosso relevo se modifica de dentro para fora? Simples. O movimento das placas tectônicas é um deles. Vamos imaginar as placas tectônicas se movimentando, uma batendo com a outra. Isso pode formar uma cordilheira, uma montanha, como a história geológica do nosso planeta conta, né? Que a Cordilheira dos Andes, todas essas são formadas pelo movimento das placas tectônicas. Também outra coisa endógena, né, de dentro do nosso planeta, que modifica o nosso relevo, é a ação vulcânica. A explosão vulcânica que pode transformar toda aquela área, dar sedimentos. Eu vou contar um pouco mais para você lá na frente. Ó, também pode-se ter como relevo, né, o conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, o qual resulta da ação de forças endógenas, que são internas, e exógenas externas. Essas três afirmações que eu trouxe para vocês, todas elas são faladas, né, de formas diferentes, mas todas elas têm o mesmo contexto. Todas elas vão dizer que o relevo é essa parte onde a gente vive, onde a gente pisa, que ela é modificada na crosta terrestre dependendo dos agentes. Dois tipos de agentes, que são os internos e os externos. Os internos, que é de dentro para fora, a gente chama de exógenos, e o de fora a gente chama endógeno. Então, o relevo, como eu falei para vocês, ele vai se modificar, né? Então ele vai se transformar em vários tipos de formas diferentes. Vou mostrar para vocês agora algumas formas de relevo. Ó, principais formas de relevo. As montanhas, que são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, ou seja, o surgimento é mais forte que a erosão. É comum, no entanto, considerar montanhas aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Montanha, famosíssima forma de relevo que todo mundo conhece. É aquela parte mais alta do relevo que a gente vê elas
com os picos, a gente vê montanhas com cume, né, em formato de triângulo quando se vê de longe, e alguns outros tipos de formatos também. A gente começa a considerar que aquela parte do relevo é uma montanha quando ele passa de 300 metros de altura da sua base até o seu pico, tá? Outra forma de relevo que é bem importante se apresentar são os planaltos. Planaltos são superfícies elevadas com ondulações suaves, delimitadas por escarpas que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam o de construção. Entre os fatores externos, predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estruturas sedimentares, mas podem ser formados pelo surgimento de blocos magmáticos. O que é isso que ele está querendo dizer? Vamos imaginar, planalto é uma parte alta. Então, se ele sofre uma erosão, né, um desgaste, os sedimentos dessa erosão não vão ficar na parte alta. Então, ele não é um resultado, ele não é muito comum você encontrar sedimentos na parte de planalto. Os planaltos eles são mais constituídos por essa parte erosiva de desgaste. O sedimento ele joga para as partes mais baixas, que é o próximo tipo, a próxima forma de relevo que eu vou apresentar para você, que são as planícies. Planícies são superfícies aplainadas. O que é isso, professor? Plana. São superfícies planas, em que os processos de deposição superam os de desgaste. Foi o que eu acabei de falar para vocês em relação ao planalto. O sedimento, né, a erosão, vai acontecer na parte mais alta e a ação da gravidade vai fazer com que esses sedimentos desçam e sejam depositados na parte mais baixa, que são as planícies. Mas, professor, existe a parte alta e a parte baixa. E existe um outro tipo também de forma de relevo, que é uma forma bem mais baixa, drasticamente baixa, que são as depressões. Depressões. A altitude da superfície é mais baixa que as formas de relevo que a circundam. Classificam-se de depressão absoluta quando estão acima do nível do mar e depressão relativa quando estão acima do nível do mar, porém rebaixadas em relação às áreas circunvizinhas. É como se a gente pegasse, vamos ver a Terra lá de cima. É como se a gente olhasse lá de cima e via um buraco no meio, uma parte toda plana no meio de várias partes altas. Essa parte que está baixa no meio, a gente chama de depressão, parte baixa. Ela é toda circulada por áreas mais altas e o meio dela é mais baixo, menos elevado. Isso é a depressão. Vou fazer uma observação para vocês. Cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes, conforme suas dimensões e particularidades morfológicas. Assim, por exemplo, uma pequena montanha é chamada em geral de morro e um alinhamento de montanhas de serra. Então a gente tem que observar as características daquele relevo, daquela região, para começar a dar uma nomenclatura. Em alguns lugares a gente pode chamar uma pequena montanha de morro e em outros lugares o conjunto, um alinhamento de montanha a gente chama de serra. Entendeu? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês sobre algumas dessas, né, formas de relevo. Lá a depressão, vocês estão vendo ali, ela circundada do planalto. Uma parte de planície, as margens, que é muito comum, a margem de todo o rio. A base do rio é uma planície. Temos as colinas, as montanhas, as serras, que é um conjunto de montanhas menores, e a cordilheira atrás, que é um conjunto maior de várias montanhas altas. Então, professor, falei sobre todo o relevo, falei aí, dei a vocês uma introduçãozinha sobre o relevo, relembrando, né, que esse assunto vocês já viram. E a parte que recobre o relevo, quem é? É o nosso solo, que é agora o nosso assunto. Vamos lá para o solo. O que é o solo, professor?
O solo é a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre e é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Por que é indispensável? Porque é nessa parte superficial da crosta terrestre, o solo, onde a gente faz toda a parte de plantação, drenagem do solo, drenagem de água, tem várias funções, né? E o solo ele é formado de materiais orgânicos mais materiais inorgânicos. O que são esses materiais, professor? Materiais inorgânicos são formados a partir de desintegração de rochas, partículas de rocha. Inorgânico não tem organismo, não tem vida, então é toda partícula sólida de rochas. E a parte orgânica? É formada a partir da decomposição da matéria orgânica, que a gente chama também de humus. É toda essa parte orgânica que tem vida, toda a parte que se decompõe do solo. Então o solo ele é formado dessas duas partes. Uma parte de matéria orgânica e outra inorgânica. E como o solo se forma, professor? Tem toda uma historinha, né? Tem uma coisa que a gente chama de intemperismo. Intemperismo é o desgaste. Para a gente traduzir essa palavra, ela quer dizer desgaste. Ela começa, como aí na imagem está mostrando, ela começa da rocha-mãe até virar solo. E o intemperismo, ele vai vai acontecer, né, o desgaste, devido a 3 agentes. Um agente a gente chama do agente físico, outro é o biológico e outro é o químico, que são 3 formas diferentes de desgaste do solo. Nessa imagem, você consegue ver que a ponta da imagem é a rocha-mãe e com o passar do tempo ele vai se desgastando, o solo vai ficando mais profundo, perdendo essa parte de rocha e quando ele começa a virar solo mesmo, é onde a gente vê que tem as vegetações mais altas. Por quê? É nessa parte, professor, onde as árvores de grande porte, com raízes mais profundas, conseguem se desenvolver. Elas precisam de solos mais profundos, de solos mais antigos, mais desgastados. Entendeu? Por isso que esse processo de intemperismo a gente tem que prestar bem atenção. Começa na rocha-mãe, que é a parte sólida, né? E com o passar do tempo, o desgaste, o intemperismo, ela vai se desgastando e o solo vai virando solos cada vez mais profundos. Aí aqui, eu vou trazer para vocês uma segunda parte que é bem importante de vocês aprenderem, que são as camadas desse solo. Quando o solo já está totalmente formado, né? A gente diz que a camada do solo ela é formada de horizontes, a gente chama de horizonte dos solos. O horizonte O, A, B, C e R. Vou traduzir para vocês. Horizonte O é a camada dos restos de plantas e animais na superfície do solo. Essa parte que a gente vê é a parte recoberta mesmo de cima do solo. É a camada da horizonte O. O horizonte A é o primeiro horizonte mineral do solo. Ele é mais escuro por conter mais humus que o horizonte B e C. Ou seja, ele tem mais matéria orgânica. É daí onde as plantas tiram a maioria dos seus nutrientes. Abaixo dele vem o horizonte B, que é formado por partes bastante desgastadas da rocha-mãe e estando abaixo do horizonte A. É como se fosse aquela camada que vai intercalando, né, para chegar na camada C, que é o horizonte formado por partes pouco degradadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. E a última camada, que é a camada, né, a primordial, é a rocha-mãe, a camada R, que é a rocha-mãe, submetida ao intemperismo, se degrada e se decompõe, dando origem ao solo. Aí a gente deu para ver, né, eu mostrei para vocês de cima para baixo as camadas, né, os horizontes do solo. Mas a gente tem que imaginar que ele se desgasta de baixo para cima, tá? Ele é rocha-mãe, para depois virar horizonte C, horizonte B, horizonte A e depois essa camada que a gente enxerga que é o horizonte O, o mais superficial. Aí,
a gente viu as camadas do solo. Agora, qual é a composição do solo? É uma coisa até curiosa, porque a gente vê o solo, aquela coisa rígida, né? Se a gente pegar um bloco de terra e tal, a gente vai dizer, ó, aqui é sólido, aqui é uma matéria sólida. Mas o solo, ele é composto por várias coisas. Vocês imaginavam que dentro do solo existe ar, existe água, existe minerais e existe matéria orgânica. Olha aí, ó, tudo que a gente tem. Na parte sólida, a gente tem a maioria de minerais, que são as pedras, os calcários, dependendo do solo, né? E tem na parte sólida ainda essa parte orgânica, só 5%. A outra metade da formação do solo é toda de água e de ar, que são o que dá espaço entre as partículas do solo, entre umas e outras. Ainda falando sobre os componentes, né, do sólido, tem toda essa parte orgânica. Ó. Quando a gente olha um pedaço, né, do solo, a gente vai ver várias bactérias, larvas, caramujo, fungo, larva de besouro, formiga. Isso é a parte do solo onde a vida, né, do solo, as vidas orgânicas e as vidas externas conseguem se desenvolver melhor. E ó, a gente pode dizer que o solo ele tem, né, como eu falei para vocês, formatos diferentes e a quantidade de ar e de água dentro do solo vai depender bastante disso aqui, ó, do tamanho das partículas. A gente vê aí que o solo que é rico em cascalho tem os grãos mais ou menos nesse tamanho, ó, 2 milímetros, aí vai decrescendo. Solo que tem mais areia, as partículas segundas maiores, tem o silt, que é pequeno, e as partículas mais fininhas, mais fechadas e que mais aderem à água é os solos que tem quantidade elevada de argila. É tão pequena que é até imperceptível nessa régua aí que a gente está mostrando. Vê, a gente viu essa formação do solo, como é. Agora a gente vai ver que o solo ele pode ser classificado em tipos de solo, dependendo da sua textura, como eu falei para vocês, que existe do cascalho maior, né, que tem mais quantidade de ar, até o argiloso, que é mais fininho e pode absorver mais água. Então eu vou mostrar para vocês os principais. Ó. Solo arenoso. O solo arenoso é cerca de 70% dele é formado de areia, tem muita porosidade e é muito permeável, ou seja, passa muita água, porque as partículas são grandes. E ele é infértil. Por ser tão poroso, tão duro, ele não tem muita matéria orgânica. O segundo solo é o argiloso. Ele tem mais de 30% dele é formado de argila. Ele tem pouca porosidade e ele é pouco permeável, porque ele é muito fechadinho. Agora ele é um solo fértil. Ele é bom porque ele tem muita matéria química e orgânica nele. O outro solo é o siloso. Ele é um solo intermediário, é aquele solo que a gente pode dizer que ele está entre lá, camada de areia e de argila. O outro é o humoso. Esse é o solo que é mais comum na agricultura, tá? Ele é cerca de 10% dele, que é muita coisa para um solo, é todo de humus, é todo de matéria orgânica. Ele é bastante fértil e é o solo adequado para a agricultura. E o outro solo é o calcário, que tem elevada quantidade de calcário e ele é um fertilizante, ele é fertilizante natural, né? Ele não precisa de muito humus para poder desenvolver uma vegetação nele. Ele é o solo típico de deserto. Mas vale lembrar que nesse tipo de solo, né, o calcário, que é o típico de deserto, por ele ser naturalmente fértil, só alguns tipos de vegetações é que conseguem se desenvolver neles, não são todos. Tipo o solo humoso, né, que a matéria orgânica presente é tão rica que a gente consegue desenvolver a maioria do tipo das culturas vegetais. Ó, aí vamos falar agora um pouco sobre as técnicas que são utilizadas como fertilizantes no solo. A gente tem aqui a aração, que é um tipo de técnica, né, que consiste em revolver a camada superficial e compactada do solo.
para aumentar a quantidade de ar, deixando a terra mais fofa e facilitando a permeabilidade. É boa para poder começar o plantio. Essa é a técnica para começar o plantio. A outra técnica é a adubação. Essa técnica se usa, produtos usados para complementar os nutrientes necessários em desenvolvimento das plantas. Portanto, possui nitrogênio, fósforo, potássio e ele pode ser industrializado, os adubos podem ser industrializados, podem ser feitos de resto de seres vivos também, que são os orgânicos, ótimo fator condicionador, tipo farinha de osso, farinha de mamona, minhoca, esterco, que é o estrume, e o de compostagem, que utiliza-se lixo orgânico para a produção de adubo, mas também a produção de gás metano utilizado como combustível. Esse tipo de compostagem também é ótimo condicionador do solo, além de ser rico em minerais. A adubação, gente, é uma técnica que a gente faz até dentro de casa, tá? Nas plantinhas da gente. Isso não precisa ser feito só em grandes solos e em grandes plantações, não. A adubação é uma das partes dos processos que o solo precisa para que possa ser fértil e germinar mais plantas. É essencial para o solo a adubação. Outra técnica é a rotação de cultura. Consiste no rodízio entre as espécies cultivadas, reaproveitando os nutrientes do solo. Existe a calagem, que é aplicar cal para neutralizar a acidez do solo. Quando o solo é muito ácido, ele se torna infértil, tá? E existe a irrigação, que em regiões secas, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguinchos, entre outros recursos. Na irrigação, é preciso retirar a água que está em excesso, construindo-se valas ou canais de drenagem. Outra coisa que é super importante para os solos é essa parte de irrigação. Algumas culturas vegetais, algumas culturas da agricultura, ela precisa de uma irrigação muito forte, como é o caso da plantação do arroz, que é totalmente imersa na água. Aí o solo é fundamental para quê? O solo, para finalizar, o solo ele é fundamental para a vida e possui grande importância em diferentes áreas, sendo o promovedor o meio ambiente. O solo é muito importante para o meio ambiente, porque é ele onde dá suporte a nós, onde a gente tem o nosso suporte, é onde tem uma vasta biodiversidade necessária para a nossa vida, é uma fonte de nutrientes para as plantas, que é onde a gente colhe, é parte de proteção às águas subterrâneas e ele faz parte também do ciclo da água, onde tem os lençóis freáticos, lá na parte interna do solo. Ele é ótimo também, importante, fundamental para a economia, onde a gente tira a construção civil e as atividades extrativistas de minério. E ele não poderia ser menos diferente, de ser altamente importante para o ser vivo, porque é dele onde a gente tira a fonte de alimentos, de abrigo, suporte e renda para a nossa vida. Então, gente, eu finalizo com vocês com essa imagem, que é a imagem do solo, a gente cuidar do solo, nosso solo, a nossa crosta terrestre, nosso relevo, de suma importância para a nossa vida. É vida nas mãos, o solo. Então, preserve o meio ambiente, preserve o solo, preserve a água. E essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês, até a próxima, tá? Tchau!